Bom, eu tô fazendo esse vídeo aqui dessa vez para trazer um negócio um pouquinho diferente. Como vocês podem ver no título, né? A gente vai falar hoje sobre títulos grandes e a tradução deles para o Brasil. Esse é um tema que eu estava repensando desde que eu li esse mangá aqui, né? E teve a polêmica dele a respeito do título e tal. Eu conversei um pouquinho com alguns amigos também a respeito disso. E eu fiquei pensando e eu decidi fazer um vídeo para cá. Achei que ia ser legal trazer essa conversa aí para vocês e talvez, né, vocês terem comentar o que vocês acharem e tal. A gente discutiu um pouco a respeito disso, achei que ia ser importante, mas qual que é o negócio aqui? Esse título, né, I Sold My Life for 10,000 yen per year, inclusive tem a review dele, mas eu não falei exatamente o que eu queria ter falado lá. A gente tem um problema aqui, sim. O problema, ele não é, é um título grande, é em inglês, é difícil de falar, não é esse o problema. O problema é um título grande, está em inglês e eu não entendo. Esse é o problema. Eu vou explicar melhor isso, vocês vão entender. Antes eu quero conversar com vocês a respeito de títulos em geral. Porque os títulos, vocês devem saber isso, às vezes não pararam para reparar, mas eles são umas coisas muito importantes, né? Acho que todo mundo sabe. E eles sempre querem, eles têm algum propósito, né? Então às vezes eles querem contar alguma coisa pra gente, ou eles só vão ser um título mesmo e explicar o que você vai ver na história, né? Algo do tipo. Nesse caso aqui eu peguei alguns exemplos, então aqui. A gente tem esses dois títulos aqui. Happiness. A princípio não é nada demais se você traduzir. Você tem a palavra felicidade e só. Você não chega em nada. É só um título normal. Beleza. Tranquilo. A única coisa é que no final da história esse título vai ter uma conexão. Porque vai ter, eu não quero spoiler nem nada, mas vai ter a ver com felicidade. E aí, se você traduzir, é o único problema aí no caso, porque isso aqui tem inglês, então você teria que traduzir para poder fazer essa conexão. Mas isso não é importante para você entender melhor a história ou para te chamar a atenção de alguma coisa, até porque você só vai entender isso aqui quando chegar no final. E se você não souber inglês para traduzir isso aqui e fazer essa conexão, não tem problema, não vai mudar nada. É só uma coisa extra. Mas esse título tem isso e é normal. Geralmente você tem aquela, sabe, quando você está vendo, aí você, é por causa disso que é o título e tal. É bem interessante, eu acho legal isso aqui. E o God's ele vai na mesma ideia. Deixa eu botar aqui. The God's é a mesma ideia, é um título normal, eu até acho bem legal esse título, pra falar a verdade. E quando você vai lá pro final da história, esse título vai fazer sentido. De novo, mesma coisa, você pode não saber traduzir para fazer a conexão, mas não tem problema, não vai atrapalhar em nada, tá? Mas tem um título nesse estilo aqui, tem outros um pouco mais simples, como por exemplo, o The Wedding Eve, né? Aqui você vê até que ele está traduzido, The Wedding Eve, a véspera do casamento e outras histórias. Deixa eu aproximar aqui. Aí, isso aqui é algo bem comum nesse tipo de história, né? Porque você tem dentro de um volume só várias histórias. E aí, geralmente eles fazem o quê? Botam o título da primeira história e outras histórias do lado aqui, tá vendo? Aqui mesma coisa, o Cão de Caça e outras histórias. É simples esse tipo de título, mas só para dar uma ideia. Depois a gente tem aqui o Demon Slayer, tá? O que acontece de Demon Slayer? É um título simples aqui, tem até o Kimetsu no Yaiba, eles deixaram, mas não interessa muito. Opa, peraí. O negócio mesmo é o Demon Slayer. É um título simples, que não precisa ter uma tradução, não precisa ter um significado, é só um título normal para te chamar atenção e só. Ou que seja fácil de falar também, né? Pra ficar, digamos assim, agradável. Aqui no caso, eu acho que até eles preferem deixar em inglês para ser próximo da gente aqui no Brasil, né? E aí fica mais fácil de associar, talvez, não sei, em vez de deixar Kimetsu no Yaiba. Mas, por exemplo, se você traduzir, você não chega em nada também. É claro que tem uma conexão com o que é a história, porque o título tem que ter, mas não é importante, você não precisa traduzir, entende? Não, você não chega em nada se traduzindo ou não. Mesma coisa aqui, por exemplo, o Erased, é só um título normal. Aqui no caso, eu vejo aqui como subtítulo, mas eu achei legal que eles deixaram traduzido aqui, a cidade onde só eu não existo. Esse sim é um que também é daquele estilo Happiness, onde isso aqui vai fazer mais sentido conforme você lê a história, né? Ao longo do enredo, essa frase aqui, que eu acredito que seja o subtítulo, vai fazer sentido. Tá, é por isso e tal, né? Esse negocinho legal. Mas o Erased, é claro, também tem a ver com a história, né? Com o que é. Mas não é importante se você traduzir ou não. É só um título para você ler. Erased, isso aqui, pá, beleza. Entendeu? Não é importante você traduzir. E aí a gente pode chegar agora ao que eu estava querendo dizer. Qual que é o negócio?
I Sold My Life. A gente deixa pegar o volume 2 aqui, que você deve estar cansado de ver o volume 1. Qual que é o problema que a gente tem aqui? Vamos lá. Você chega, entra na loja virtual ou na livraria que seja, você olha isso aqui. Você vai pegar, você vai ler, tá, eu vendi minha vida por 10 mil ienes por ano. Aí você vai pegar, você vai, caramba, tá, então uma pessoa que vendeu a vida dela por 10 mil ienes por ano. Mas por que ela vendeu a vida? Como que ela vendeu a vida dela? 10 mil ienes por ano, né? Não é uma coisa barata, não é um preço baixo. Será para uma vida? Quanto será que vale uma vida? E aí você começa a pensar, mesmo que às vezes sem elaborar muito, só de ler assim você começa a pensar, e aí você, vou ler. Né? Essa é a ideia do título, então, é te chamar a atenção. Ele te conta uma parte do enredo, você pensa assim, e é o que te chama a atenção. Entende? Você vai pegar assim, caraca. E é muito legal, até quando eu estava conversando com desses meus amigos, aí só de falar o título, eles já falaram, nossa, mas será que não é um preço baixo e tal? Essa mesma ideia. E é isso que vai te chamar a atenção de ler o mangá. Por isso que o título é grande, né, para caber aqui o que ele quer te passar. E justamente para isso, para ele te chamar a atenção para você ir lá ler, em vez de ser só um título bonito, algo do tipo, que também é legal, não tô falando que um é pior que o outro. Mas esse tipo de título aqui também acho que foi um dos meus primeiros contatos com esse tipo de título. Eu achei bem legal. O que acontece? Se isso aqui tiver em inglês, você não souber inglês, não, já era. Basicamente, você não vai se interessar. Porque você vai chegar lá na livraria, você vai olhar para isso aqui, tá, I sold, eu não entendo inglês. E pronto, você deixa de lado e vai ver outro. Entende? Esse é o problema. E aí, é claro, antes que tenha algum engraçadinho que vai falar que, você tem o seu celular, você pode só... Cara, eu não vou chegar numa livraria com o celular na mão, vou ficar traduzindo o título de mangá. Eu quero pegar, ler e ver se me chama atenção, sabe? É claro que a capa ajuda, mas o principal é o título. E aí, nesse caso, diferente, por exemplo, aqui do Demon Slayer, que não vai fazer diferença aqui, porque é só um título normal, esse aqui vai fazer muita diferença. Você tem que ter isso aqui traduzido, porque senão você não vai entender, saca? Esse que é o problema, então. A gente tem alguns outros exemplos que a JBC também fez. Eu não tenho ele aqui em mãos, que eu não me interessei por esse mangá. Mas é o... Como é que era? That time I reincarnated as slime. Aquela vez que eu reencarnei como um slime. O máximo que você poderia pegar aí é a palavra slime, que a gente usa no Brasil assim também. Mas mesmo assim, você não pega assim, o título é a mesma ideia, é um título grande para te contar um pouco. Então é uma pessoa, né, na capa tem a menina lá, e ela aparentemente morreu, não sei porquê, ela reencarnou também, não sei porquê, e ela virou um slime. Caramba, beleza, aí você vai lá e vai atrás da história. E se você não entender o título, você simplesmente, isso é anulado, você não pode. Então assim, a ideia do vídeo é justamente isso, e aí a gente discutir, se terem comentar o que vocês acham, se tem que ou não traduzir, né, se o título grande é ruim ou não. Porque assim, quando você traz um negócio desse, porque aí é uma questão de você analisar. Se você pegar, por exemplo, aqui, The Wedding Eve, beleza, tá em inglês, eu posso não entender isso aqui, mas eles deixaram traduzido aqui embaixo o título, né? Então, beleza. Assim, quando você lança um negócio desse em inglês, você está praticamente excluindo todas as pessoas que não sabem inglês. Eu até fiz uma enquete lá no Instagram do canal, @rohan_mangás, e eu vi bastante gente falando que achava ruim porque não entendia inglês, ou não entendia muito inglês e tal, achava ruim por ser grande. E é justamente isso, cara. Tem que traduzir, senão... E, pô, a gente está no Brasil, cara, nosso país, nossa língua nativa, né? Esse mangá aqui, todos os países que lançaram ele, eles lançaram na língua nativa deles, e aí com títulos diferentes, né? Eu vi que na França, se eu não me engano, o título era O Preço de uma Vida, que é um título bem legal também, só que aí ele já tem outro propósito, é um título, né, que chama mais atenção, mas que tem a ver com o enredo e só, ele não quer te contar nada assim como esse aqui. Ou, por exemplo, o livro, né, que esse mangá ele foi baseado num livro, e o livro se chama 3 Days of Happiness, ou 3 Dias de Felicidade. E esse, assim como Happiness, é um título que só vai fazer sentido depois que você chegar no final, você, tá, é por causa disso e tal. Aquela ideia. Eu, se não me engano, eu não lembro o que eu falei, mas eu acho que no vídeo de review chegou a comentar que eu até preferiria esse aí. Hoje em dia acho que eu prefiro esse aqui mesmo, que eu achei legal essa ideia de título. É um negócio que chama atenção quando você entende, né, o que tá escrito aqui. E só para deixar, né, explicado aí,
livro não, perdão. Títulos grandes assim, aqui no Brasil, isso eu achei legal da JBC estar trazendo esses títulos, né, como o do Slime, e esse daqui, mas também teve um anime na Netflix com um título grande, era é errado pegar garotas em uma masmorra, eu acho que é isso que aí no caso eles traduziram. E lá no Japão é normal esse tipo de título, né? Lá tem pra tudo, light novel, tem umas light novels que tem nomes bem grandes, eu vi o pessoal comentando lá no Instagram, mangá, anime e tal. E aqui no Brasil a gente ainda não tá acostumado, então assim, questão de título ser grande eu já não acho ruim. Aí vai do gosto de cada um, né? Mas eu acho legal. E se trouxerem mais assim, é bom que a gente vai começando a conhecer isso aqui e acostumar. Mas tem que vir traduzido, porque é importante, né? Inclusive até só para não falar que eu não falei a respeito, mas eles não traduziram esse The First Volume aqui, nem nos outros. Mas isso aqui é irrelevante, para falar a verdade, não ia mudar nada se eles deixassem inglês ou português, isso aqui não interessa. É justamente questão de você precisar entender, tá? Mas agora eu já estou começando a me repetir demais, então a ideia principal era essa, tá? Desculpa eu não ficar mostrando muita coisa aqui, mas é porque não tem, é mais uma conversa mesmo. E eu queria passar essa ideia para vocês. Se vocês puderem falar aí o que vocês acham, se vocês é, concordam ou não, se vocês acham que eu estou falando besteira e pensam em outra coisa, comenta aí, a gente pode discutir aí nos comentários. E é isso. Obrigado por ter assistido. Valeu.